hoje a gente vai falar com quem criou o fermento do zero e ele tá bombando. Só que você criou o seu fermento, tá bombadão, tá fermentando, tá lindo, bolhudo e você não sabe o que fazer com ele. Nós vamos falar sobre isso hoje e eu vou dar várias dicas para você aprender a cuidar do seu fermento, tanto se você mantiver em temperatura ambiente quanto se você mantiver na geladeira. Esse é o tema da aula de hoje. Vamos lá! Vamos começar? Então, olha só. Como sempre, recomendo que você tenha um caderno para você ir fazendo as anotações. É importante se anotar, porque eu vou falar muitos conceitos importantes aqui que você vai lembrar daqui a 5 minutos e depois você vai esquecer bem na hora que você precisar. Então, recomendo que você anote. Combinado? Olha só. Hoje eu não vou ensinar a fazer fermento natural do zero. Eu não vou dar dica, né, do que você faz, se ele tá fraco, se ele tá, né, eu não vou dar essas dicas. Hoje eu vou ensinar para você o que você precisa fazer depois de ter criado um fermento do zero e ele tá bombadão. Se você quiser dicas para fortalecer o seu fermento e outras dicas sobre fermentação, no meu Instagram e no meu YouTube você vai encontrar muita informação. É só você dar uma fuçada, né? No Instagram é só você ir no meu feed e procurar. No YouTube você entra no meu canal, Ana Risso Love Bakes, e procura. Tem muito vídeo, muito conteúdo. Mesmo que você seja aluno do meu curso, você pode complementar os seus aprendizados dando uma fuçada, fazendo uma maratona nos conteúdos do meu YouTube e do meu Instagram. Combinado? Estou muito feliz em ter você como os meus alunos. E lembrem, né, que a gente tem que ter persistência e tem que estudar e praticar para a gente ter sucesso, tá bom? Então, a receita mágica é estudar, praticar e persistir. Estudar, praticar e persistir. E por isso que eu tô aqui junto com você. E vamos continuar juntos. Então vamos começar. Olha só, quem tá anotando, começa a anotar, porque a gente vai começar a falar agora sobre o tema da aula de hoje, que é como cuidar do seu levain bebê que tá bombando. O que você faz agora? Como que eu vou cuidar do meu levain bebê bombadão? Se ele tá bombando, é porque ele tá cheio de bolhas, porque ele tá crescendo muito rápido, tá aumentando em volume, tá duplicando ou triplicando. Isso é um ótimo sinal. Ele já deve ter mais ou menos uns 14 dias. E agora, o que você faz com ele? Você pode fazer pão? Será que ele tá bom para fazer pão? Como que eu cuido dele? Aonde que eu vou guardar? Que horas que eu guardo na geladeira? Tudo isso a gente vai falar hoje, agora, a partir de agora. Então vamos anotar. Seguinte, bombadão, levain bombadão, bolhudão, crescendo muito. Como que eu vou cuidar dele em temperatura ambiente? Você pode escolher manter o seu fermento em temperatura ambiente ou guardar o seu fermento na geladeira. Eu, particularmente, quando eu crio um fermento do zero, gosto de manter esse fermento em temperatura ambiente por um bom tempo. Por quê? Porque as leveduras que são responsáveis pelo crescimento do pão gostam de ficar em temperatura ambiente, elas se desenvolvem melhor numa temperatura um pouquinho mais quente. Então, como o meu fermento é bebê, e ainda, né, ele está se populando, né, vamos dizer, a comunidade está se equilibrando nos primeiros dias, mesmo ele estando bombadão, mesmo ele estando bolhudo, eu gosto de manter em temperatura ambiente por mais alguns dias antes de guardar na geladeira. Aí você vai falar, mas eu não tenho tempo, eu não quero ficar cuidando dele todo dia. Vai ser uma escolha sua. Se você realmente, né, não tem tempo de alimentar o seu fermento lá 2 vezes por dia para mantê-lo em temperatura ambiente, então você vai guardar na geladeira. Mas você vai correr um risco, né, de guardar prematuramente na geladeira e de talvez ele não ter tanta qualidade, né? Não ter tantas leveduras que vão ajudar a crescer o seu pão quando você for fazer pão. Eu vou dar umas dicas aqui para você, o que você faz para guardar em temperatura ambiente, o que você faz para guardar na geladeira. Vamos começar mantendo ele em temperatura ambiente. Então vamos lá, você está criando em temperatura ambiente e aí você vai manter ele em temperatura ambiente por um tempo. O que você vai fazer? Olha só, primeira coisa,
você vai manter numa temperatura de mais ou menos entre 22 e 27 graus, idealmente. Se tiver mais quente na sua casa, você vai tentar colocar ele num lugar mais fresco. Se tiver muito frio, você vai tentar colocar ele num lugar mais quentinho. Idealmente, a temperatura ideal de fermentação, depois que a colônia amadurece, fica lá entre os 24 e 26 graus, como é a temperatura ideal de fermentação de uma massa de pão. Mas isso não significa que você só pode ter um fermento se você tiver essa temperatura. Não, você pode ter o fermento numa temperatura um pouco abaixo de 24 ou numa temperatura mais alta do que 27. Especialmente depois que a colônia está madura, ela é muito resiliente. Então ela consegue se manter tanto numa temperatura mais fria quanto numa temperatura mais quente. Mas você precisa ficar atento a ela. Então, se tá muito frio onde você mora, tenta achar um lugar mais quentinho, porque você vai promover o desenvolvimento das leveduras. E as leveduras gostam do calor, né? E elas é que vão fazer o seu pão crescer, né? Então é legal você tentar achar um lugar mais quentinho. E se tá calor demais, você vai ter que trabalhar as proporções de alimentação. Você muito provavelmente vai ter que alimentar o seu fermento mais vezes por dia se você mantivê-lo em temperatura ambiente muito quente. Ou você vai ter que diminuir a proporção entre isca, água e farinha. Então, o que acontece? Se está muito quente e você está alimentando o seu fermento bebê na proporção 1:1:1 ou 1:2:2, recomendo que você mude para a proporção 1:4:4, tá? Ou seja, uma parte de isca, 4 de água e 4 de farinha. Por quê? Porque você vai reduzir a isca. Quando você reduz a isca, você vai aumentar a quantidade de alimento, né? Você vai ter mais farinha e mais água. E aí a galera vai demorar um pouco mais a se reproduzir, a fermentar e a consumir aquele alimento, aquela farinha e a água que você colocou para ela, né? Então eles vão demorar mais tempo a fermentar. Quando tá muito quente, é vantajoso você fazer isso, porque aí você não vai precisar de ficar alimentando toda hora. Faz sentido? E se tá muito frio, eu recomendo que você não faça isso, porque se você fizer isso, você vai dificultar a fermentação. Essa dica de diminuir, né, a proporção de isca em relação à água e farinha, ela é boa para quando a gente quer ficar muito mais tempo sem alimentar o nosso fermento, entre outros. E aí, quando que você vai alimentar, né? Seu fermento tá bombadão e você fica, meu Deus, que horas que eu alimento, que horas que eu alimento, como que eu faço? Você vai alimentar, idealmente, né, depois que ele crescer e chegar no pico. Quando ele chegar lá naquele ponto máximo e ficar lá um tempo, aí você vai alimentar de novo. Quando ele começar a cair, você vai alimentar. Pelo menos 2 vezes por dia você vai alimentar o seu fermento. Se tiver muito quente, diminua a proporção de isca em relação à água e farinha para você continuar alimentando mais ou menos 2 vezes por dia. Porque senão você vai ter que alimentar 3 vezes por dia. Tem fermento até 4 vezes por dia, se estiver quente demais. Porque senão também não vai ficar legal. Você vai começar a ter problema, que ele vai ficar com excesso de acidez, ele pode até enfraquecer, porque você não está alimentando ele adequadamente. Então, se estiver muito quente, diminua a proporção e tente alimentar 2 vezes por dia quando ele mora em temperatura ambiente, tá? E se estiver muito frio, tenta encontrar um lugar mais quentinho para ele morar, porque aí você vai ter resultados melhores quando você for fazer pão, beleza? O que mais? Olha só, guarda na geladeira. Aí você vai falar para mim assim, Ana Paula, mas eu quero guardar na geladeira porque eu não tenho tempo de ficar alimentando meu fermento toda hora. Eu quero guardar na geladeira porque eu vou fazer pão com ele só uma vez por semana. Tudo bem, você pode guardar na geladeira, mas tem alguns cuidados importantes que você tem que tomar, especialmente quando o seu fermento for um fermento bebê, né? Um fermento que tem lá 2 semanas de vida, né? É importante você tomar alguns cuidados na hora de guardar essa nova comunidade na geladeira. Primeiro, você vai guardar ele na geladeira só depois que ele estiver estável. O que é isso? É quando ele chega ao pico, né? Duplica ou triplica, chega no ponto máximo, na proporção 1:1:1 ou na proporção 1:2:2, em 3 a 5 horas, numa temperatura ambiente de mais ou menos 25, 26 graus, tá? Você tá vendo que eu tô falando temperatura, tô falando proporção, tô falando tempo.
Tudo isso você precisa levar em consideração para ter certeza que seu fermento está realmente bombadão e estável. Então, por exemplo, se ele triplica, mas ele triplica em 12 horas, ele não é forte o suficiente se ele está sendo alimentado na proporção 1, 1, 1. E se estamos a 25 graus? Ele só é forte se ele está na proporção 1, 1, 1. Se ele está a mais ou menos 25 graus e ele duplica ou triplica em 4 a 5 horas. Aí ele é considerado um fermento forte. Então, você tem que levar em consideração temperatura, tempo de fermentação, aumento de volume, tudo em conjunto. Se isso está tudo certo, se ele está na proporção 1:1, se ele chega no pico em 4 a 5 horas, numa temperatura ambiente de 25, 26 graus, e se o pico dele é duplicar ou triplicar em volume, você tem nas suas mãos um fermento bombadão. E esse fermento bombadão, fermentando de forma previsível há uns 2 ou 3 dias, pode então ser guardado na geladeira, tá? Agora, se ele não está nessas condições, não guarde ainda, porque senão ele não vai ficar muito legal depois. Então, considerando que ele está bombadão, você vai fazer o seguinte, você vai alimentar, né, com farinha e água, deixar ele chegar no pico, e quando ele estiver no pico, você vai guardar na geladeira. Logo que ele chegar no pico, quando ele chegar no ponto máximo, aí você vai falar, mas como que eu sei qual que é o pico? Você vai saber porque você conhece seu fermento, você tá cuidando dele já tem 2 semanas, mais ou menos. Então, você sabe quanto tempo demora para ele chegar no pico e você tem uma noção do pico dele. Se ele estiver chegando no pico nessas condições há mais ou menos 2 ou 3 dias, sempre que se alimenta ele está estável, está previsível, guarda na geladeira na hora que ele chegar no pico. Por quê? Porque vai ter uma galera lá dentro, né? A comunidade vai estar bem numerosa e eles vão estar fortes. Assim, forte que eu falo é o seguinte, porque eles vão estar recém-alimentados e você vai ter uma quantidade lá de micro-organismos bem legal para você guardar na geladeira, para quando você for tirar da geladeira, esses micro-organismos, você ter esses micro-organismos lá em número suficiente para acordá-los. Então, nesse caso, você pode guardar na geladeira. Eu recomendo que você guarde mais ou menos 200 gramas, 250 gramas do seu fermento bombadão na geladeira, para ele ter uma quantidade lá de alimento, né, e uma proporção legal de micro-organismos dentro da mistura. Se você guardar lá 25 gramas, 50 graminhas só, vai ficar muito frio, né? Vai acabar o alimento dele muito rápido. Na minha experiência, né, quando eu guardo mais dias, eu gosto de guardar uma quantidade maior. Então lá 200, 250 gramas já é uma quantidade legal para você guardar por alguns dias na geladeira. E aí, durante esses dias que você guardar na geladeira, você não vai precisar alimentar, tá? Ele pode ficar lá alguns dias sem ser alimentado numa temperatura bem mais fria. Porque a geladeira vai diminuir a atividade dessa galera, né? Então eles vão diminuir a velocidade de fermentação, muitos vão morrer, né? Muitos micro-organismos vão morrer, mas muitos vão viver e vão ficar lá só adormecidos, esperando serem retirados da geladeira para serem usados. Mas antes de usar, você vai ter que ativar. Eu vou explicar o que você tem que fazer aqui. E aí, o que você vai fazer? Quanto tempo você pode deixar um fermento natural bebê, recém-criado, na geladeira, tá? Existe uma diferença. Por exemplo, se você tem um fermento natural maduro, que você já tem há muito tempo e que está acostumado a ficar na geladeira um tempo, sair da geladeira, voltar para a geladeira, sair da geladeira, essa colônia é muito mais resistente, muito mais resiliente do que uma colôniazinha recém-criada de 15 dias. Então, se você está com um fermento bebê, e essa aula é sobre o fermento bebê, né? Essa aula não é sobre colônia madura, é sobre o fermento bebê. Então, se você tem um fermento bebê que você quer guardar na geladeira, eu recomendo que você tire da geladeira uma vez por semana e faça alguns ciclos de alimentação nele. Por quê? Para você mostrar para essa galera que eles não estão abandonados e para você sempre estar lá dando uma comidinha para eles. Mas eu espero que se você fez um fermento natural, né, que você acabou de começar, você quer fazer pão com ele. Então que ele não fique mais do que uma semana guardado na geladeira. Depois de um tempo e tudo, você pode viajar, você pode ter algum compromisso, né, e não poder fazer pão, mas aí a sua colônia já vai estar mais
forte, já vai estar mais resiliente e mais resistente. E aí não tem problema ficar um pouquinho a mais na geladeira. Inclusive, no meu YouTube e no meu Instagram, eu tenho vários vídeos. Eu tenho um vídeo que eu ensino a reviver um fermento natural que ficou esquecido por meses na geladeira. Então, se você tem um fermento lá que está esquecido, você pode procurar esse vídeo. Ele está no meu YouTube e está no meu Instagram também. Mas a gente está falando aqui das recomendações para o fermento bebê. Então, vamos lá. Uma vez por semana, mais ou menos, você vai tirar o seu fermento bebê da geladeira e aí você vai pegar uma isca dele. Você vai pegar uma isca pequena e você vai deixar essa isca num potinho limpo e vai deixar ela chegar à temperatura ambiente. Quando ela chegar em temperatura ambiente, você vai colocar água e farinha nas proporções que você está acostumado a usar e você vai esperar chegar ao pico. Talvez você perceba que ele demora um pouco a chegar ao pico, que ele está mais lento do que ele estava quando você guardou na geladeira. E isso é normal, porque lembra que eu falei que isso pode acontecer, né? Porque você deixou guardado, a galerinha diminuiu em número, ficou adormecida. Então, quando você tira da geladeira e começa a dar umas ativadas, a primeira ativada, provavelmente você vai ter um número menor de micro-organismos na sua colônia, do seu fermento bebê. E aí, você vai insistir. Você vai fazer uma ativação novamente, né? Você vai esperar chegar ao pico. Quando chegar ao pico, você vai fazer uma nova alimentação. Para demonstrações dessas alimentações, procure no meu Instagram e no meu YouTube. Você vai achar muitas demonstrações. Eu vou mostrar para você, né, a mão na massa de como fazer isso. É só você procurar. Mas você vai sim precisar ativar algumas vezes o seu fermento, né, quando você tira da geladeira. E lembrando, um levain jovem que foi recém-criado, eu recomendo que você não guarde imediatamente na geladeira só porque ele fez 2 semanas. Eu espero, né, que você deixe aí pelo menos mais uma semana, até ele ter uns 21 dias, para você guardar na geladeira, para garantir que quando você retirar da geladeira, você não precise ficar lá tentando reviver o seu fermento por muitos ciclos de alimentação. O que você faz para retirar, né? Vamos dizer que você guardou, e aí o que você faz para você retirar ele da geladeira para fazer pão com ele? Como que você vai fazer isso? Olha só, primeiro, como eu falei, você vai fazer uma ativação sequencial dele. O que significa isso? Tira uma isca, coloca num potinho, coloca água, coloca farinha, espera chegar ao pico. Quando chegar ao pico, você vai pegar uma isca dessa mistura que chegou no pico, essa mistura nova que você acabou de alimentar algumas horas atrás. Você vai colocar mais água, mais farinha, deixar chegar ao pico novamente. Quando você faz isso, você vai perceber que na segunda ativação, você já vai perceber que o pico vai ser mais alto. E aí você vai ver se ele chegou no pico que ele estava antes de ser guardado na geladeira. Se ele não tiver chegado ainda naquele pico, por exemplo, se ele triplicava em 5 horas e agora ele só está duplicando e a temperatura ambiente é a mesma e a farinha é igual, eu recomendo que você faça mais uma nova ativação em sequência. Ou seja, terceira ativação. Você faz uma terceira ativação e muito provavelmente nessa terceira ativação ele já vai estar próximo ao pico que ele tinha antes de ser guardado na geladeira, desde que ele não tenha ficado muito tempo na geladeira. Porque nós estamos falando aqui de um fermento natural bebê. Nós não estamos falando aqui de uma colônia madura. E aí, quando você perceber que o pico dele chegou na altura que normalmente tinha, no tempo que normalmente ele demorava para chegar naquela altura, aí você fala, então agora eu posso pegar esse fermento aqui e fazer o fermento da massa de pão, né? Que eu chamo do levain da massa. O levain da massa é o fermento que você vai usar na massa de pão. Ele é o fermento que você guardou na geladeira, mas em maior quantidade. Ele é uma isca, né? Você pega uma isca do seu levain que está na geladeira, vai ativando e com essa isca você vai fazer uma maior quantidade de fermento, que eu chamo de levain da massa. Essa é a diferença. E ele pode ser feito com farinhas diferentes, se você quiser também, né? Você pode manter um levain, por exemplo, só de farinha branca, mas você pode usar uma isca dele
e fazer um fermento de farinha integral, fermento da massa de farinha integral. Claro que vai mudar as características dele, a farinha integral é diferente, vai mudar a velocidade de fermentação, vai mudar o sabor, vai mudar tudo. Mas você pode. Você não precisa ter 500 fermentos na sua geladeira, não. Você pode ter 1 ou 2 e mudar de acordo com a sua necessidade. Mas eu não vou falar disso hoje, não. Vou deixar esse tema para uma próxima aula. Mas eu só tô dando uma introdução nesse tema aí para você saber que você também pode variar. Mas então, depois que você fizer essa ativação sequencial e ele estiver pronto para fazer um fermento da massa, por quê? Porque você tá vendo que ele tá crescendo bem, no tempo que é previsto e tá tudo legal, aí você faz o seu levando a massa em maior quantidade. E aí, o que tava na geladeira vai virar descarte. O que é descarte? Ele não vai servir para fazer pão, mas ele vai servir para fazer outras coisas, né? Você vai poder fazer outras receitas com o que sobrou. Você vai guardar num pote de descarte e aí você vai usar para fazer pão, né? Em outra oportunidade. E aí você fazer pão assim, fazer outros pães, outras coisas, tipo bolo, panqueca. Eu inclusive ensino isso no meu curso online, né? Para os meus alunos aproveitarem o descarte. E tem algumas receitas de pão que levam descarte também. Mas você não vai precisar mais daquele que está na geladeira, porque você vai ter criado um muito mais forte fora da geladeira durante as suas ativações sequenciais. E aí você vai fazer o fermento da massa, né, o levain da massa, e você vai fazer com sobra. Por quê? Porque aí você vai pegar o que sobrou e guardar para um próximo pão. Porque senão você vai usar tudo na massa e não vai sobrar fermento, e aí você vai ter que criar um fermento zero de novo. Né? Então lembra sempre de fazer um pouco a mais para você ter pelo menos um pouquinho de isca para você perpetuar o seu fermento natural. E aí, olha só, quando que você vai fazer pão com seu fermento natural? Essa é uma dúvida também, né? Porque muitas pessoas, né, falam assim, ah tá, então em 14 dias eu já posso fazer pão. Não é só contar 14 dias. Tô falando no método que eu ensino a criar o fermento do zero, tá? Tem vários métodos, mas o método que eu ensino, quando o fermento tá bombadão, eu acredito na minha experiência, né? E na experiência de eu ver os meus alunos, a partir do 12º, 14º dia, você já pode tentar fazer um pão com o seu fermento. Mas não necessariamente. Por quê? Porque ele tem que estar chegando no pico num tempo previsto, igual a gente conversou, né? Dependendo da proporção que você alimenta ele, ele vai chegar no pico em tantas horas na temperatura X. Então, de novo, se o seu fermento natural estiver sendo alimentado na proporção 1:1 e ele chega no pico, ou seja, duplica ou triplica, chega no ponto máximo em 4 a 5 horas, numa temperatura ambiente de 25 a 26 graus, significa que ele está bom sim para fazer pão. E isso tem que acontecer de forma assim mais previsível, ou seja, pelo menos uns 2 dias seguidos você alimentando e ele chegando no pico nesses tempos e permanecendo no pico por algumas horas. Porque não é só chegar lá no pico, ele tem que chegar no pico e ficar. Se ele chega no pico e cai imediatamente, ele ainda está fraco, você ainda precisa alimentar mais algumas vezes, você precisa cuidar dele um pouco mais antes de fazer pão com ele. Porque senão o seu pão não vai crescer direito, seu pão vai ficar pesadão, né? Vai ficar gosmento, vai ficar assim, não vai ficar agradável, pode ficar com um sabor que não é muito legal também. Então você tem que observar, né, essas características para você saber se você pode fazer pão com ele. Né? Então, olha só, mais de 3 dias, duplicando ou triplicando, nos tempos previsíveis, no volume, no pico que você espera, na proporção que você espera, isso é indicador de poder fazer pão com seu fermento. Agora, se cada dia ele chega no pico, né, de um jeito, num dia demora 4 horas, no outro demora 8, e você sempre alimentando igual, temperatura estável, mesma farinha, ele ainda não está pronto para fazer pão, não está estável ainda. Você vai continuar cuidando dele alguns dias para ele estabilizar, para as leveduras e as bactérias funcionarem melhor juntas, para que elas possam te dar um bom pão. E isso é coisa de alguns dias, desde que você esteja cuidando dele direitinho, né? Sempre lá com regularidade, né? Cuidando, observando, vendo o que você pode fazer para melhorar, para fortalecer, tá? Não é esquecendo, se você negligenciar
aí você vai ter um fermento que não é muito bombadão. Mas o fermento natural tende a ser bem resiliente com o tempo, né? As colônias vão amadurecendo e elas vão sendo bem resilientes. Então é difícil você matar um fermento natural, viu? Você tem que realmente esquecer dele para sempre e nunca mais cuidar dele para ele morrer. Mas se você tá aqui, é porque você quer aprender a cuidar dele direitinho, né? Você quer fazer pão. Então é só cuidar direitinho que em breve você vai conseguir fazer pão com ele. Como que se aumenta a quantidade do seu fermento para fazer pão com ele? Né? Essa é uma pergunta que eu recebo muito também. Por quê? Porque se às vezes numa receita de pão você vai precisar de 200 gramas de fermento, ou 250, ou 150, aí você fala, como é que eu vou ter 150 gramas de fermento? É muito fácil, olha só, a gente alimenta o fermento em proporções. Então, por exemplo, se eu estou alimentando ele na proporção 1:1:1, né, é uma parte de isca, uma parte de água e uma parte de farinha, não é mesmo? Então, se eu alimento ele nessa proporção, vamos supor, eu tenho 50 gramas de isca. Então, eu coloco 50 gramas de isca, 50 gramas de água e 50 gramas de farinha. Quanto que eu vou ter no total? 150 gramas. Quando ele chegar no pico, eu vou ter 150 gramas de fermento natural, não vou? Então, olha só, eu posso pegar essas 150 gramas que ela está no pico e colocar mais 150 gramas de água e 150 gramas de farinha. Olha só, eu vou ter 450 gramas de fermento natural em 2 ciclos de alimentação, sabe? Então, é muito fácil você aumentar ou diminuir a quantidade do fermento. E sempre faz a mais para você ter sobrando, para você não ficar sem fermento. E por isso que eu não gosto de ficar usando muita farinha. Quando eu estou alimentando, eu uso iscas muito pequenininhas, porque não precisa. Porque eu posso sempre aumentar essa quantidade em 1 ou 2 ou 3 alimentações para eu poder fazer pão. Então é assim que você aumenta a quantidade do fermento, sem precisar sempre ficar usando grandes quantidades de farinha, de água e de isca. Beleza? E deixa eu ver o que mais. Olha só, eu vou dar um exemplo, né, para você. Por exemplo, eu gosto de manter, quando eu tô com meu fermento maduro, né, eu gosto de manter e de usar, tipo, pouquíssima quantidade de isca na manutenção dele em temperatura ambiente. Ou seja, eu uso, às vezes, 5 gramas só de isca. Eu coloco 5 gramas de isca, 10 de água e 10 de farinha. Porque eu gosto de alimentar na proporção 1:2:2. Eu alimento alguns na proporção 1:1, outros na proporção 1:2:2. Dependendo, eu coloco na 1:4:4. Mas olha só, com 5 gramas de isca na proporção 1:2:2, eu coloco 10 gramas de água e 10 gramas de farinha, eu tenho 25 gramas de fermento. Quando ele chega no pico, eu posso pegar essas 25 gramas na proporção 1:2:2 e colocar 25 gramas mais 50 de água e 50 de farinha. Eu já vou ter 125 gramas. Tá vendo como que eu saio de 5 gramas de isca para 125 gramas de fermento em 2 alimentações? É muito, muito fácil você aumentar a quantidade de fermento. E por isso que você consegue perpetuar o seu fermento. Porque você consegue fazer ele aumentar ou diminuir sempre que você quiser. É só você usar as proporções, tá bom? E para isso também é importante você ter uma balança para você medir tudo certinho, para você também ter uma previsibilidade maior na hora de esperar os tempos certos para ele chegar no pico, né? Por exemplo, você vai falar, olha, quando eu alimento 1:2:2 na temperatura 25 graus, com a farinha tal, com a proporção tal, né, que é 1:2:2, óbvio, então com a farinha tal, na temperatura tal, meu fermento chega no pico em tanto tempo. Você vai conseguir prever isso, mas se você estiver fazendo as coisas no olhômetro, vai ficar mais difícil, porque você não vai ter uma precisão nessa mensuração aí de peso, e aí você não vai ter uma precisão, né, no tempo de fermentação, tá bom? Eu falo isso porque muitas pessoas falam, isso é frescura, ficar usando balança, faz no olhômetro. Não é frescura, né? A balança, ela é sua aliada para te ajudar a reduzir variáveis,
no cuidado com o seu fermento e na hora de fazer pão. Porque a gente já tem que lidar com muitas variáveis, né? De temperatura, de fermentação, de umidade, de qualidade da fermentação do seu fermento, da farinha que você está usando, né? Tudo isso você vai ter que lidar. Não precisa lidar também com a variável quantidade, né? Por isso que é importante você usar uma balança, tá? E o termômetro pode te ajudar muito nessa também, para te ajudar a controlar essa questão de fermentação, tendo um conhecimento maior da temperatura. Por isso que eu recomendo o termômetro também. Essa aula não acabou, eu vou responder algumas dúvidas aqui. Posso usar o da geladeira para criar novos fermentos? Olha só, você pode usar o fermento da geladeira para criar novos fermentos, mas não existe a necessidade de você fazer isso. É importante você ter um backup na geladeira. Então, assim, se você tiver um fermento em temperatura ambiente, por exemplo, sempre tenha um pedaço dele lá na geladeira, né? Porque caso o potinho quebre, aconteça alguma coisa, você tem um backup dele na geladeira. Mas você não precisa ter um monte de fermento, não. Tenha um, no máximo 2, aí você tá de boa, tá bom? Deixa eu ver. Fermento duplica, depois volta para o risco inicial. É isso mesmo, esse é o ciclo do fermento. Ele vai crescer, ficar lá um tempo e depois cair. Aí ele vai precisar de comida, tá bom? Comida, farinha e água. Deixa eu ver aqui. Ana, meu levain, aprendi com você. Tenho dúvida, fiz o fermento, vou usar para fazer pão que está na geladeira. Então, tiro uma isca, mas não descarta mais. Você vai tirar uma isca do que está na geladeira e você vai começar a alimentar essa isca, né? E aí, quando ela estiver forte, quando o seu fermento estiver chegando no pico e forte o suficiente, como eu expliquei aqui na aula, você vai usar para fazer o levain da massa. E o que está na geladeira, você vai descartar e depois substituir por um outro backup desse que você está alimentando em temperatura ambiente. Tá? Por quê? Porque é importante você ter um backup lá na geladeira, caso você mantenha o seu fermento em temperatura ambiente, para caso aconteça alguma coisa com o que está em temperatura ambiente. Se cair o pote quebrar, que isso acontece, o pote cai e quebra. Se isso acontecer, você vai ter um backup na geladeira, tá? E aí o que estava na geladeira, o antigo, ele vira seu descarte, tá? E aí você vai ou jogar fora ou fazer outras receitas com ele, tá bom? Seu fermento só cresce a 29 ou 30 graus, é problema? Continua, jogo fora, reinicio. Não, olha só, se o seu fermento só cresce a 29 graus, e se você está cuidando dele, e se você está percebendo evolução nele, isso é o que importa, né? Por que eu falo, né? Eu recomendo para a galera a manter o fermento bebezinho nos primeiros dias, entre lá 22 e 27 graus, 22 a 27, porque quando passa de 28 graus, nos primeiros dias de vida do fermento, pode mofar, pode estragar mais facilmente. Por quê? Porque a gente ainda não tem a colônia, a comunidade ainda não está desenvolvida, então a gente não tem as bactérias de defesa, as bactérias ácido-láticas que defendem o ambiente de intrusas. Então a tendência de mofar, de entrar levedura lá que vai fazer seu levain mofar e não ter nenhuma defesa, né, ainda construída lá dentro, é maior. Então, por isso que eu recomendo você manter uma temperatura abaixo de 27 graus. Mas se o seu fermento está direitinho, não está mofando, se ele está evoluindo, pode manter, tá? Só tenta usar uma água gelada, tenta dar uma atrasada nessa fermentação para evitar nos primeiros dias que haja problemas como mofo ou que ele estrague, ou bactérias intrusas que vão atrapalhar e você vai ter que começar de novo. É só para isso. Mas tem fermentos que preferem o calor, como tem fermentos que preferem o frio. Mas nos primeiros dias, nos primeiros 5, 6 dias, tente manter uma temperatura mais baixa. Depois ele vai acostumando e aí você pode manter numa temperatura mais alta ou numa temperatura mais baixa também. E aí a colônia vai ser forte e resistente o suficiente para não ter problemas, especialmente de estragar quando está muito calor. Deixa eu ver aqui, ó, meu fermento hoje está no dia 15, então eu vou continuar com 15, 30, 30 por mais 2 vezes por dia para fortalecer, chegar aos 21 dias. É uma boa, minha aluna, é uma boa você fazer isso para garantir, né, que ele esteja bem, que a colônia esteja bem numerosa antes de você guardar na geladeira e mais resistente, mais resiliente também, mais madura.
E assim, gente, com o tempo, o fermento vai ficando cada vez melhor, desde que você cuide dele. Você usar um fermento natural de poucos dias, forte, ou usar um fermento natural mais maduro, de mais tempo de vida, e que também seja forte, na minha experiência, o mais maduro vai me dar melhores pães. Mas isso não é regra. Dá para fazer pães lindos com fermentos bebês, novinhos, de 12, 14 dias. Eu já fiz, eu sei que dá, de boa, desde que eles sejam bem cuidados, tá? Desde que você saiba o que você está fazendo. Vamos dizer assim que é mais fácil você ter melhores resultados de um fermento mais maduro e mais forte do que de um fermento muito jovenzinho e forte. Mas isso não é regra. Eu posso alimentar somente com farinha quando estiver muito líquido? Olha só, ele não vai ficar muito líquido. Se ele tá ficando muito líquido, é porque você tá usando uma proporção muito líquida, né? Você deve estar colocando mais água do que farinha, tem alguma coisa errada nessa proporção sua. Então, eu recomendo que você use, né, a proporção corretamente, ou usando, por exemplo, 30 gramas de isca, 60 gramas de água e 60 de farinha, ou 30 de isca, 30 de água, 30 de farinha, e ele não vai ficar muito líquido, não. Então, é só você cuidar das suas proporções, beleza? Eu vou responder mais algumas perguntinhas aqui. Com descarte, você pode fazer muita coisa, você pode fazer bolo, você pode fazer panqueca, você pode fazer até alguns pães também. Mais alguma dúvida? Ana, eu dou comida quando ele chega ao pico ou recém quando começa a cair? Você pode fazer qualquer uma das duas formas. Você pode dar comida para ele logo que ele chegar no pico e você também pode, quando ele começar a cair, dar comida para ele. E se por acaso, quando você chegar na cozinha e falar, nossa senhora, ele já caiu, dá comida para ele. Mas só não faça disso um hábito. Tá bom? Porque senão ele não vai ficar tão forte quanto ele poderia ficar. Beleza? Mas sempre alimente, sempre cuide do seu fermento, veja do que ele gosta, né? É importante você observar, você falar assim, olha, hoje eu coloquei ele aqui e parece que ele fermentou mais, parece que o pico foi mais alto. Deixa eu ver que temperatura que tá. Que farinha que eu usei? Como que foi a água? Você vai observar o que você fez para ver do que ele gostou. E aí você vai começar a tentar repetir esses sucessos. Então, por isso que é importante a observação. Quando a gente faz pão de fermentação natural e cuida de um fermento natural, especialmente do zero, a gente treina a nossa capacidade de observação. E isso é muito legal, porque a gente começa a entender melhor o nosso fermento, saber do que ele gosta, saber os tempos dele, e isso vai ajudar demais quando a gente for fazer os nossos pães. O processo de criação do fermento do zero é um excelente um preparatório para quando a gente for fazer pão, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Alimentei uma isca na proporção 1:2:2, logo coloquei na geladeira, não sabia que deveria chegar ao pico. Ele cresce na geladeira. E aí, interfere na energia da galera do fermento? Ótima pergunta. Então, ele cresce na geladeira justamente por isso, porque você alimentou e colocou na geladeira, né? Então, ele vai crescer na geladeira mais lentamente, mas vai crescer. Mas na minha experiência, eu só faço isso, né, em alguns casos, quando eu quero atrasar o crescimento do fermento que já está forte, já está maduro. Mas eu prefiro guardar o meu fermento quando ele está no pico na geladeira. De uma forma geral, eu prefiro guardar no pico e aí quando eu vou fazer pão, eu tiro e faço esse esquema que eu expliquei para você de ativação sequencial para fazer o fermento da massa com uma isca que tá bombadona. Mas não é muito problema você fazer isso não. Mas você vai guardar um fermento que está diluído na geladeira. E ele vai estar diluído, a geladeira é mais fria, então as leveduras vão desenvolver um pouco menos, vão multiplicar um pouco menos, né? Vão ficar mais preguiçosas na temperatura fria. E isso vai atrapalhar, assim, vamos dizer assim, as leveduras não gostam muito, as bactérias gostam do frio, as leveduras não gostam muito. Então, se você quer bombar o seu fermento, é melhor mantê-lo em temperatura ambiente ou deixar chegar no pico antes de guardar na geladeira e depois fazer uma ativação sequencial dele para que ele possa voltar à forma, né? E para que as leveduras possam estar em maior número ali naquela comunidade para que seu pão fermente melhor. A geladeira tem que estar a que temperatura? Olha, eu gosto de uma geladeira entre... Depende, na verdade depende do que eu quero, né?
Mas normalmente entre 4, 5, 7 graus. Mas vai depender. Estamos falando de fermento, não estou falando de massa de pão. Então, quanto mais fria a sua geladeira tiver, mais tempo o seu fermento vai durar lá dentro sem ser alimentado. Vamos dizer isso. Porque eu estou falando hoje de fermento, né? Então é isso. Estou muito, muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês. Muito, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. E até a próxima. Tchau!